Tá ok por aí? Aham, tudo ok, perfeito. Todos prontos para a gente começar nosso papo? Todos aí? Então, bora lá. Natália, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. Eu vou compartilhar aqui com vocês o link para vocês compartilharem nas suas redes, caso queiram. Quem quiser nos acompanhar e fazer perguntas pelo Facebook, fiquem à vontade, tá? E a gente vai então começar apresentando você, tá, Natália? Uhum. É, e aí você vai ficar à vontade para falar a sua primeira etapa e a gente interage com o público posteriormente, tá? Então, a Natália é bióloga com doutorado em Biologia Aplicada à Saúde, é atriz e cofundadora da companhia de teatro Máquina dos Sonhos, Isso. tendo se juntado recentemente ao coletivo de dança Vogue 4 Recife. Atualmente dedica-se às pesquisas para o desenvolvimento de tecnologias aplicadas às ciências forenses, que conta com a parceria da Polícia Civil de Pernambuco e da Polícia Federal. Algo mais, Natália? Olha Tá que ótimo, esse incrível! resuminho tá ótimo. Então, Natália, fique à vontade, a casa é sua e espero que você e a gente possa se divertir hoje e aprender um pouquinho com você. Não, tá certo, gente. Boa noite. Então, como a Juliana falou, eu sou Natália e vim trazer para vocês, vamos dizer, meu pedacinho querido da minha pós-graduação, que são os mundos dos biosensores, né? Então, quando a gente fala assim de biosensor, o que é isso? Muita gente às vezes nunca tinha ouvido falar e às vezes eles estão mais comuns no nosso cotidiano que a gente imagina, né? Então, vou dar início para vocês descobrirem um pouquinho mais desse mundo nanotecnológico dos biosensores. Então, por que a gente vai falar de nanotecnologia, né? A nanotecnologia, não sei se vocês sabem, é a ciência, vamos dizer assim, a ciência que estuda com materiais muito pequenos, nas casas, vamos dizer assim, um bilionésimo, que a gente nem consegue ver com os olhos. Mas são esses materiais bem pequenininhos que são produzidos agora cientificamente e também pelas indústrias, que são capazes de modificar e para melhor muitos dos nossos cotidianos. Como vocês estão vendo aí na foto, esse chipzinho pequenininho que está na cabeça de um palito de fósforo, ele pode detectar várias coisas, pode mandar vários sinais, e é a partir disso daí, desse desenvolvimento dessa área, que é uma área promissora, que vem os biosensores, já que eles também podem ser desenvolvidos desse tamanho e podem detectar quantidades ínfimas, bem pequenininhas, de diversos materiais que existem, sei lá, ao redor do mundo. E depende muito do que é que você quer descobrir o que é que está ali, que essa é mais ou menos a função do biosensor. Então, basicamente, vou voltar ao conceito para a gente saber o que é o biosensor, se alguém já ouviu falar de biosensor ou não na vida. Biosensor, gente, nada mais é de como se é um aparelho em que usa uma molécula biológica que pode ser uma proteína, um anticorpo, ligada a um instrumento ou um transdutor, como é o termo técnico que é chamado, e a partir dessa molécula biológica que consegue captar ou consegue reconhecer uma substância, ela vai mandar esse sinal desse reconhecimento biológico para o transdutor e a partir daí você vai saber o que é que foi que ela captou. E aí é que vem todo esse desenvolvimento e também das origens do próprio termo, né? Os biosensores foram descobertos na década de 60, mais especificamente em 1967, e aí ele se chamava anteriormente sensor bioseletivo, porque é a partir de uma molécula biológica que a gente vai selecionar o que é que a gente vai querer capturar. Mas só que aí os cientistas, como são muito práticos daquela época, eles resolveram encurtar o termo e colocaram como biosensor. Então, eles dois não se complementam, eles são a mesma coisa, mas para fins atuais a gente utiliza bastante o termo biosensor. Eu tenho certeza que vocês já viram um aparelho desse tipo, tanto nas residências de pessoas que têm diabetes. Por exemplo, esses aparelhinhos pequenos que medem a glicose dentro de casa, isso daí é um biosensor. Por que a gente chama ele de biosensor? Porque ele tem uma enzima
que ela reconhece a glicose no sangue da pessoa. Então, a partir daí, quando ela captura aquela gotinha de sangue que a gente coloca no aparelho, essa enzima ela vai saber quanto que tem de açúcar por ali. Do jeito que ele funciona, é mais ou menos como se desse um choquezinho, que a gente chama de reação eletroquímica, e a partir daí ele vai dizer se tem açúcar naquela gota de sangue e quanto que tem de açúcar. E aí é bem legal porque a pessoa, mesmo em casa, pode estar fazendo essa medida de quanto de que ela tem de sangue, se está acima do normal, se está abaixo, e não precisa, sei lá, pegar não sei quantos transportes públicos para chegar num laboratório e pegar um exame, depois de não sei quantos dias você vai receber essa mesma informação, sendo que bem demorada. Esse aqui é a direita da direita para mim, não sei para vocês. Esse daqui da direita é um modelo da Roche, que é o Accu-Chek, que é o bem conhecido, bem difundido, e da esquerda é um pouquinho mais novo, e esse parece um telefone, ele, na verdade, analisa sangue para várias... Quando a gente vai fazer exame de sangue que o médico passa, por exemplo, ele é capaz de me dar um hemograma completo, contar quantas células sanguíneas eu tenho, me diz a informação sobre plaquetas e outras informações, além da glicose também, ele mede açúcar, ureia, enfim, uma bateria de exames médicos. Então, são esses tipos de, vamos dizer assim, tecnologia que são desenvolvidos através dos estudos de biosensores. Esses são os modelos comerciais, que demoram um tempinho para chegar, vamos dizer assim, nas farmácias, porque tem todo um processo de qualidade para saber realmente a funcionalidade deles antes de a gente lançar no mercado. Tem toda uma preocupação, tantos testes de controle para saber o que é que está sendo feito, como é que ele está funcionando, tudo para que chegue bem certinho às mãos finais do consumidor. Né? Então, os biosensores, eles são compostos por 3 diferentes partes. Como eu já tinha falado para vocês, o bioreceptor, que é essa partezinha daqui, que é onde a molécula biológica vai ficar fixada, que pode ser uma proteína qualquer, eu já tinha falado de enzima, como é o caso do de glicose, pode ser um anticorpo, pode ser uma fita de DNA, pode ser um aptâmero, que é como se fosse um DNA que tem uma funcionalidade, uma estrutura parecida com o do anticorpo. E hoje já se diz também que tem algumas moléculas biológicas que são sintéticas, que muitas vezes elas têm uma propriedade natural e quando a gente leva essa propriedade natural, por exemplo, enzima, e a gente quer modificar em laboratório e transforma ela num modelo sintético, a gente chama ela de um biomimético. Então, isso a gente também pode chamar de bioreceptor, que é a molécula que vai receber o analito, que é o que a gente quer detectar, por exemplo, a glicose, como eu já tinha falado anteriormente, e aqui vai estar a enzima, ela vai reconhecer ele vai reconhecer esse analito. Aqui o transdutor, que é como se fosse a superfície que vai receber, digamos assim, a transformação da molécula biológica quando ela recebe esse analito, ele vai converter esse sinal do reconhecimento em um sinal mensurável, vamos dizer assim, e vão passar isso para um detector, que é esse sinal que já foi processado pelo transdutor e vai enviar essa forma detectável do transdutor para um aparelho e vai me dizer mais ou menos quanto que tem por ali desse analito primeiro que a gente quis testar. Então, todo o sinal que é capturado, desde o bioreceptor até o transdutor e o detector, vai ser proporcional à quantidade dessa substância que eu quero detectar. Citando um exemplo mais prático, que foi o que eu trabalhei durante o meu mestrado e o meu doutorado, eu trabalhei com biosensores de DNA, que eles têm uma fita de DNA de fita simples como um elemento biológico de reconhecimento. E o que é que acontece nesse caso? Essa fita de DNA, ela é capaz de reconhecer uma sequência específica de uma DNA. Se a gente lembrar da teoria da complementariedade da fita de DNA, ela vai reconhecer a sequência exatamente específica e isso vai ser reconhecido por um aparelho. No meu caso, que foi o produto da minha pesquisa, eu trabalhei com um transdutor eletroquímico. O que é isso? Um transdutor eletroquímico é o que a gente se baseia com reações de eletroquímicas, oxidação e redução, e a partir daí, elétrons vão sendo gerados nessas reações, vão ser capturados por um sistema. No caso, é o sistema
eletroquímico, e isso daí ele vai transformar esse sinal em um formato de pico de corrente, se vocês verem aqui do lado direito da tela. Quando essa fita de DNA está sozinha na superfície do transdutor, que ela ainda não se ligou à sua sequência específica, um dos exemplos do uso da aplicação, ele me dá um pico elevado. Quando essa fita de DNA ela consegue reconhecer a sua sequência específica, esse valor ele diminui. E isso acontece porque nessa fita de DNA daqui, ela tem uma base de guanina, esse Gzinho daqui. Quando eles, por exemplo, vamos dizer assim, a área da reação ela recebe um potencial elétrico, que é o que eu trabalhava, essa guanina daqui ela vai oxidar e vai liberar elétrons livres para a superfície do eletrodo, que é a superfície que eu trabalhava. E a partir daí, esses picos vão ser gerados porque os elétrons estão livres para correr. Quando a gente vem aqui para a figura do DNA de fita dupla, a guanina que tinha os elétrons livres para oxidar não estão mais tão livres assim. Então, vai ter uma certa, vamos dizer assim, uma perturbação. Eles não vão conseguir chegar tão rápido ao eletrodo, que vai capturar esse sinal. É mais ou menos aquela coisa de você passar por um corredor vazio e por um corredor cheio de gente. Quando a gente vai pelo corredor vazio, a gente chega mais rápido ao do outro lado. Quando você está no corredor cheio, você não consegue chegar tão rápido assim, às vezes nem consegue chegar, fica retido no meio do caminho. É mais ou menos isso daqui que acontece com um biosensor de DNA. Aqui, o corredor, vamos dizer assim, fazendo analogia, o corredor está vazio, então o elétron vai correr mais rápido e vai chegar à superfície do eletrodo, e nessa outra daqui, ele vai estar impedido de chegar, então o sinal vai diminuir bastante. E é assim que eu sei que a fita de DNA reconheceu a sequência específica e quanto dessa sequência específica estava presente numa amostra. Isso daí é muito bom, por exemplo, quando a gente quer saber se tem numa amostra de sangue, por exemplo, a gente quer saber se aquela pessoa foi infectada por dengue, a gente pode fazer o desenho dessa sonda de DNA, que é o que a gente chama essa fita simples aqui, específica para detectar uma sequência do vírus, e a partir daí, quando ela reconhece, isso me dá uma diferença e me diz que aquela amostra tinha essa sequência específica de dengue e, consequentemente, a pessoa foi infectada por dengue. E isso daí pode ter aplicações para várias coisas, não só para a indústria médica, que é o que são os tipos de biosensores mais estudados, por causa dessa aplicação prática, por causa da necessidade também de estudos com isso, como no caso da dengue, que foi o tema do meu mestrado, e recentemente também com Zika, com chikungunya, todos esses podem ser desenvolvidos biosensores para a detecção dessas amostras. Né? Então, as tecnologias de biosensores, elas já se destacaram por causa da importância vista e pelo potencial que a própria tecnologia dispõe, elas já foram eleitas como as 50 tecnologias mais importantes do mundo. Então, há um grande investimento nessa área de pesquisa por causa da necessidade mesmo do mercado. Então, essa necessidade é tanta que alguns setores já acham interessante investir em biosensores específicos para determinadas aplicações, como, por exemplo, na área militar, que pode ser utilizado, por exemplo, numa mina, para se detectar a presença de potenciais explosivos numa área, vamos dizer assim, e também com a questão do bioterrorismo, já tem alguns biosensores que foram desenvolvidos para a detecção do Bacillus anthracis. Vocês se lembram do ataque do terrorista nos Estados Unidos em 2001? A partir dessa época, teve aquela preocupação toda com o antraz, então já é mais uma ferramenta a ser utilizada numa detecção rápida, que é uma coisa que eu esqueci de falar, essa detecção do biosensor ela é bem rápida. Se a gente lembrar, quando fura o dedinho, coloca ali na tira
e o aparelho me dá o resultado, isso sai bem menos de 5 minutos. Então, essa é uma vantagem muito boa, porque a maioria das técnicas que são utilizadas para uma detecção mais específica, principalmente na área de doenças, levam, sei lá, às vezes horas, se a gente for levar em conta PCR, genotipagem, por aí vai. Na agropecuária, pode ser utilizada para detecção de toxinas, uma aflatoxina, e pode também afetar pessoas com a parte de, com a toxicidade da própria aflatoxina. Na indústria farmacêutica, para detecção de medicamentos que possam estar em excesso ou não no organismo, no monitoramento ambiental, porque aí a gente pode detectar quais são os níveis de dejetos que estão sendo jogados no rio. Na biomedicina, que é o grande boom dos biosensores, que é o que se investe maciçamente, que é, por exemplo, no sensor de glicose, mas também já foi desenvolvido sensores que possam ser utilizados em lentes de contato, que a partir daí você já tem um monitoramento em tempo real de como é que está os seus níveis de glicose, também desenvolvimento de sensores de HPV, dengue, chikungunya, também de alguns marcadores de doenças como câncer de colo de reto, por aí vai. E nas ciências forenses também, que vem sendo, está começando, assim, não é tão recente, mas já tem um certo desenvolvimento nessa área, como, por exemplo, a detecção de veneno, detecção de sangue em cena de crime, e até mesmo para a identificação humana. Já foram desenvolvidos alguns chips que a gente já pode fazer, já pode detectar um perfil de DNA de uma pessoa usando um biosensor. Então, mais ou menos nessas áreas é que são as aplicações básicas dos biosensores, falando de uma maneira geral. Nossa, Natália, eu queria já te dizer que vocês estão gostando? Estou aqui impressionada. Eu e várias pessoas, olha, o Robson Soares está falando aqui que é muito interessante que esses aparelhos sejam biosensores. Ele não sabia, ele está falando dos aparelhos que você mencionou. Que legal, biosensores de DNA. Show demais. E ele também pergunta, ele está dizendo, ótima palestra, ele agradece, parabeniza você. Né? Na verdade, é mais uma conversa, ela está sendo muito gentil mesmo. E ele gostaria de perguntar como poderia criar um sequenciador de DNA utilizando o celular, onde ele pode adquirir e quais seriam os componentes para coletar esse material e fazer o sequenciador para acoplar no celular. Cara, essa parte de sequenciador, eu vou confessar que eu não entendo bem, porque eu não trabalho com um sequenciador, que é uma tecnologia totalmente diferente. Mas eu já vi muita coisa de desenvolvimento de tecnologias com celular, principalmente na detecção de DNA. Eu já ouvi algumas histórias, mas não sei precisamente como é que se faria isso. Eu acho que isso, não sei se está disponível no mercado já. Me corrija quem perguntou, desculpa, esqueci o nome dele. É o Robson? Robson. Pronto, Robson, me desculpe se eu estiver falando alguma besteira, não sei se já liberaram para desenvolvimento comercial, já está sendo comercializado por aí, mas se tiver, ótimo, maravilhoso, que a gente sabe quanto demora para esse tipo de tecnologia estar aí disponível com celular. Mas o que eu sei, que eu posso te informar em relação, pelo menos com biosensores, já tem alguma coisinha desenvolvida. E aí são as grandes empresas como a Roche, como Applied Biosystems, que geralmente detém essas tecnologias. Então, deve ter alguma coisa no portfólio deles, como você pode adquirir, que aí depende do tipo de licença, o que é que você vai usar, se é para pesquisa, se é para laboratório de rotina, dependendo do teu tipo de análise. E aí, os representantes aqui podem te dizer mais especificamente com o que é que você pode trabalhar, que depende muito da tua finalidade, do que tu queres fazer com esse sequenciador. Né? Se é para humano, então tem toda uma aparelhagem, todos kits específicos. Se for para outra, por exemplo, a detecção de dengue e tal, essas coisas, já é uma outra ramo da própria empresa. Mas eu acho que se você chegar no site eu acho que da Abbott ou da Applied, eles te informam mais direitinho.
Então, eu estou aqui chamando um parceiro nosso da Prometheus Science, viu, Robson? Talvez ele possa nos ajudar com essa questão de equipamentos a baixo custo. Uhum. Então, vamos aguardar um pouquinho para ver se ele nos dá essa honra de conversar com a gente aqui sobre isso. De repente, ele pode ajudar. Ele estava acompanhando o webinar. Então, se você puder esperar só um pouquinho. É bom que eu também aprendo, né? Se você puder esperar um pouquinho, Robson, só um minutinho, tá? Eu vou passar outras perguntas para você, Natália. A Sandy está falando que está amando, que é tudo muito lindo. Ah, obrigada. E o Robson está dizendo que ele gostaria de criar um sequenciador de baixo custo para criar um coletor para analisar a sequência de DNA e seus genes. Então, ele disse que já existe, mas criar um novo, que ele cria aplicativos educacionais pela Federal de Mato Grosso. É Mato Grosso do Sul, Robson? Ah, que massa. Então, eu acho que pode ser interessante se o André da Prometheus, da Open Neuroscience, puder falar um pouquinho com a gente. Vamos ver se ele tem como. Deixa eu dar só uma esclarecida, porque no princípio eu também pensava como ele, quando entrei nessa área, principalmente biosensor DNA, que a gente ia fazer genotipagem e tal, essas coisas, sequenciadores, e na verdade ela é mais próximo, por exemplo, nesse caso do biosensor DNA, como um teste de gravidez. É mais uma reação, não falando do meu exemplo específico, mas o funcionamento é mais ou menos aquilo, é bem simples, como se tivesse uma fita lá, ela reconheceu e vai me dar, sei lá, muda uma cor e vai me dar um resultado parecido. É mais ou menos como se fosse uma reação, não vou dizer colorimétrica, mas o tipo de funcionamento seria mais ou menos desse tipo. Então, eu estou aqui conversando com o André, então eu não sei se ele está, acho que ele está pelo Facebook. Uhum. André, se você estiver aí pelo Facebook, comentar aí na nossa live, que aí a gente pode compartilhar com todos, né? Ele está falando sobre algo, eu vou repetir a pergunta e aí a gente passa para outra que ele vai nos contribuindo, tá? Então, Robson, o que você quer saber é onde você pode adquirir e quais seriam os componentes para coletar o material e fazer o sequenciador de DNA que seja possível acoplar no celular, criar um sequenciador de baixo custo, correto? Então, André, se puder contribuir aí no Facebook para a gente agradece, né, Natália? O Guilherme Dorinani está falando, aproveitando essa parada para questões, falando especificamente do trabalho desenvolvido com a fita de DNA, é possível que outras guaninas do analito liberem elétrons e prejudiquem na resposta do sensor? E como desviar desse artefato, né, causado pelo próprio analito? Então, tem dois tipos principais de artefatos, vamos dizer assim. Mas o que a gente tem que lembrar, principalmente, é que como era uma palestra mais geral, não aprofundei tanto. Mas quando as guaninas, quando formam formam o pareamento com as bases de citosina, elas formam pontes de hidrogênio. E são justamente nessas regiões da ponte de hidrogênio da guanina com a citosina que é a região oxidável dela que os elétrons vão parar no eletrodo. Então, se essas regiões agora estão envolvidas na ponte de hidrogênio, então vai ficar bem mais difícil de ter aquela briga do elétron para sair se ele está formando uma ligação, sabe? Então, é mais ou menos isso que acontece, por isso que a gente atinge esse sucesso com a diferença de, vamos dizer assim, de picos de corrente. Mas o que pode ser utilizado como artefato é a gente analisar qual é a sequência de DNA específica que a gente quer como sonda e como analito. Se eu estou usando uma sonda e ela tem mais ou menos, sei lá, 7 guaninas e meu alvo tem 5, então dá para fazer uma diferença eletroquímica grande, eu saber quando é que tem o DNA específico e quando não tem. Uma outra coisa que a gente poderia utilizar é, ao invés de guanina, a gente pode utilizar inosina na sonda, porque como ele não reage eletroquimicamente, na região específica que a gente seleciona para o aparelho, vai ficar inerte. Então, quando tiver um pico de guanina e eu sei que é específico da minha sequência de DNA, aquele dali vai ser do analito e essa sequência essa guanina que foi oxidada que vai ser detectada no sensor.
E aí a gente tem uma resposta do André lá no Facebook, viu, Robson? Eu estou compartilhando aqui com vocês, ele já compartilhou lá no Facebook, agradeço, André. Então, ele está pedindo desculpas pela demora em responder. Imagina, André, eu agradeço que você está nos acompanhando. Para ele é um pouco tarde, ele está na Alemanha, então... então, ele disse que já tinha visto uma notícia sobre esse sequenciador usando smartphones, né? E um artigo descrevendo essa ideia saiu na Nature Communications, o link está aí, então, de repente, Robson, pode te interessar, tá? Então, ele está falando sobre um analisador em geral, não precisa ser um sequenciador em si, mas está achando bom, então, bacana, Robson, acho que agradeço, viu, André, mais uma vez. Eu agradeço pela pergunta, Robson, e André pela resposta também. O que eu conheço de smartphones, pelo menos a minha prática que eu vi foi que, pelo menos na Universidade de Cambridge, eles já fazem tecnologias com holograma para detecção de glicose e álcool e por aí vai, e eles desenvolvem um software específico pelo smartphone que aí já me dá a quantificação de quanto que eu tenho naquela amostra. Esse é o tipo de tecnologia que eu tive contato e eu sei mais direitinho como funciona. E aí realmente é tranquilo. Mas de DNA como sequenciador, para mim, não vou dizer que é novidade, mas eu não sei como funciona na prática, mas achei massa a pergunta. Essas perguntas contribuem muito. Então, quem tiver mais questionamentos, comentários, isso, assim a gente pode, de fato, fazer essa questão de aprender de forma colaborativa. É uma das intenções e objetivos da rede de pesquisadores. Então, você entendeu? Era isso que você queria saber, Robson? Que bom. O Ellison, você quer escrever alguma coisa para a gente? Tem um chat aí, eu vi que você está com a mão levantada. Então, a Janiciara Botelho Silva. Oi, Janiciara, seja bem-vinda. Está perguntando qual a técnica eletroquímica que você usou, Natália, porque ela trabalha com um diferencial de pulso. Eu trabalhei com voltametria de pulso diferencial. Eu acho que é esse mesmo termo dela, que foi a que eu utilizei também. Mas nos trabalhos que a gente faz lá no laboratório, a gente também usa voltametria cíclica. Mas aí é mais para caracterização do eletrodo e dos elementos até a fasezinha final, quando ele já reconhece a molécula e tudo. Mas para quantificação, para construção de curva de calibração, é com voltametria de pulso diferencial mesmo. Opa, então, voltei. O André está mencionando aqui também, Robson, que ele está olhando o artigo e ele não achou a lista de materiais para reproduzir no celular, mas que o software faz os materiais suplementares, viu, Robson? Viu, Natália? A todos que tiverem interesse. Eu vou colocar a resposta dele aqui. E, de qualquer maneira, André, você quer ir da Prometheus e o pessoal da Open Neuroscience e todos os fóruns de open source, que existem vários, será que vocês poderiam, em algum momento, pensar nessa possibilidade da gente conversar um pouco mais com a Natália e com quem tiver interesse e a gente montar algo para ver se a gente consegue esclarecer isso e co-criar e fazer isso junto, partindo do que já tem, André? Se você puder responder aí para a gente enquanto a gente passa para a segunda parte. Alguém mais tem algum questionamento para a Natália, algum comentário, algo que vocês queiram mencionar? Porque a gente vai passar para uma próxima fase agora. Então, uma segunda etapa. Para a gente encerrar essa etapa de questões, tudo ok para vocês? Oi, Ione, Janaína, bom ver vocês por aqui. Então, tá bom, Natália, fique à vontade para a sua segunda etapa e a gente conversa mais um pouco em um segundo momento, tá? Beleza. Fica à vontade. Tá bom, deixa eu voltar para aqui. Bom, gente, então, fim dessa parte, já que vocês agora sabem um pouquinho mais de biosensores, eu tomei a liberdade para explicar a vocês um pouquinho sobre o trabalho que eu desenvolvi para o Dance Your PhD, que eu acho que vocês já conhecem, que foi a competição da Science, que é produzida todo ano, que elege os candidatos que estão no doutorado ou que já terminaram o doutorado, que tem uma tese, e pede que eles expressem isso, todo o seu conhecimento científico numa forma de dança. Então, vou contar mais ou menos a vocês, como se fosse uma aplicação direta
de como essa coisa de trabalhar, de pesquisar com os biosensores pode ser entendíveis, né? Então, só retomando, a princípio, a ideia do biosensor de DNA, com esse funcionamento que vocês estão vendo aqui, que é um biosensor eletroquímico de DNA, foi assim que eu desenvolvi um biosensor, um modelo que pudesse ser utilizado para ciências forenses. Então, nesse sensor que foi desenvolvido, eu descobri sequências que poderiam ser específicas para sangue, sêmen e saliva humano e também para outros fluidos corporais. A grande sacada do projeto é porque a maioria dos que eram utilizados sempre apresentavam algum problema, vamos dizer assim, para ser utilizado, como, por exemplo, algum deles eles exibiam alguma reação com proteínas de primatas, alguns deles, quando as amostras eram encontradas em cenas de crime, por exemplo, e eram lavadas com produtos de limpeza doméstica, como água sanitária, detergente, e por aí vai, eles não eram detectáveis. Então, foi a partir desse gap dos equipamentos que já são comercializados, que eu tive essa ideia de criar um biosensor DNA que fosse capaz de detectar essas amostras, mesmo depois que elas tivessem sido lavadas com produtos de limpeza doméstica, que foi que, de fato, a gente conseguiu. Depois eu vou colocar o link do vídeo para vocês, mas eu acho que vocês já devem ter visto. Vocês podem ver o vídeo e comparar. Logo embaixo tem um link para o próprio artigo científico, que descreve toda essa parte metodológica, como foi feito e como ele foi obtido. Não é? E agora eu vou explicar para vocês como foi entrar nessa ideia do Dance Your PhD e explicar a tese em formato de dança. Então, quando você entra na página, logo inicial do Dance Your PhD, você já vê lá qual é a tua pesquisa, o que é que tu faz. Então, essa é a primeira pergunta que trava muita gente quando a gente vai lá no site, porque a gente, quando se depara com essa tradução da ciência pura, que a gente trabalha falando em termos específicos, como, sei lá, voltametria do pulso diferencial, biosensor eletroquímico, aptâmara e tal, não sei o quê, como é que eu vou traduzir isso daí para as pessoas? Como é que eu vou traduzir um pico de corrente? Como é que eu vou traduzir um genosensor que é específico para uma molécula tal, tal, tal? É difícil, não vou dizer que foi fácil, não foi uma tarefa fácil, é difícil. Mas quando você para pensar na essência da pesquisa, você acaba tornando ela bem mais fácil para você, e quando você tem essa clareza, você passa isso para o público, né? Então, o próprio site já dá um redirecionamento de como é que você tem que fazer esse vídeo. Então, eles começam dizendo assim, você quer dançar sua tese? Então, vamos lá. Então, tem que começar por uma ideia inteligente. E a gente pensa, o que é uma ideia inteligente, né? Então, no caso do vídeo que foi feito por mim, a Vogue for Recife, que é a companhia de dança que eu participo, a gente meio que tentou sempre unir a ciência com as artes, que são as duas coisas que eu sou apaixonada de vida. Então, a gente tinha um fato, que era... A gente tem uma tecnologia que não consegue detectar amostras biológicas em cenas de crime tão bem, porque o criminoso ele vai lá, lava aquela mancha de sangue que ficou lá e não consegue detectar pelas tecnologias tradicionalmente utilizadas. Então, a solução seria utilizar um biosensor que conseguisse detectar e, com isso, ajudaria na elucidação dos crimes. Então, a gente meio que, unido toda essa coisa, a gente se lembrou que tinha quase uma narrativa de histórias de, sei lá, CSI, narrativa de romance policial. Então, a gente tinha, sei lá, a pessoa no crime, a técnica que era utilizada falhava e o biosensor vinha para resolver essa questão. E aí a gente se achou... tomamos a alcunha de nos chamarmos de CSI Recife, né? Então, foi toda essa base da produção que a gente fez. Baseado também na ideia do CSI, já que a gente ia investigar um crime, a gente vestiu a camisa da investigação. Então, o segundo passo era transformar tudo isso, já que você já teve essa ideia do passo a passo, numa dança e se divertir. Então, como eu já estava na companhia de dança com os meninos, era muito mais fácil deixar fluir essa dança. E a dança que a gente dança, vamos dizer assim, treina, é o Vogue. Eu não sei se vocês já ouviram falar no Vogue, mas o Vogue é um estilo que ficou famoso, vamos dizer assim, na década de 80, principalmente por causa do lançamento do clipe da Madonna, o Vogue, e também pelo documentário Paris is Burning,
que fala sobre a ballroom culture, que é de onde que o voguing veio, e nessa cultura e todos desses elementos vindos da ballroom culture, de onde o vogue vem, a gente vê que tem muita representação das minorias sociais, como as gays negras, as travestis, as drag queens. Então, a gente uniu todo esse universo que é contido na ballroom culture e a gente trouxe isso também para o vídeo, que também é uma forma de a gente trazer a representatividade dessas minorias para o clipe. Não foi só falando também de ciência, foi também uma representatividade social. Isso eu também quis trazer. Então, o voguing, ele é baseado em movimentos, vamos dizer assim, são mais conhecidos como poses de capas de revista de moda, como, por exemplo, a Vogue, não é? E ele é dançado de 3 principais maneiras. Esse estilo que vocês estão vendo são as danças. Oi, gente, eu acho que a Natália está com um probleminha na conexão. Ela já deve estar voltando, tá? Todo mundo me ouve? Ok, perfeito. Logo, logo ela deve voltar. Ok? Sem problemas. A gente vai lançar uns desafios daqui a pouco para os nossos parceiros da rede de pesquisadores. Então, ela está falando sobre... Ah, ela voltou. Oi, Natália, tudo bem? Pode recomeçar, tá? Sim, beleza. Pode recomeçar. Beleza. E só para dizer isso mesmo, que foram todos esses elementos que a gente trouxe para o vídeo. E a partir daí a gente começou a grande discussão, qual o lado que seria arte, o que é que a gente entra com a ciência, mas a gente viu que não tem esses versos, é tudo uma coisa só, desde o momento que a gente começou a criar essa ideia do vídeo. Então, se a gente lembrar que um lado da gente é o lado mais lógico, o outro lado mais... Só um minutinho. Desculpa, Natália, você não está mais compartilhando a tela, tá? Porque quando você cai, se você puder voltar com ela... Ok, deixa eu voltar aqui. Que a gente parou na hora que você estava falando da Vogue. Pronto. Agora foi? Só um minutinho. Isso, foi. Você pode voltar 2 slides, por favor? Ou um slide, porque a gente não viu... Isso, a gente parou aí. Já tinha caído aí? Pronto. Era só mais para demonstrar quais eram os movimentos básicos do Vogue, vamos dizer assim. Um dos movimentos básicos, que é esse das mãos bem retas, ele é bem utilizado na modalidade New Way. E todos esses elementos, tanto da cultura ballroom e tanto do Vogue, foram utilizados no vídeo. Então, é mais ou menos esse tipo de demonstração que a gente tem na prática das duas modalidades. E aí a gente começou a pensar na questão de artes versus ciências, que não era tão versus assim, era mais como se eles se complementassem. E a partir daí a gente levou a própria questão biológica da gente, a própria questão biológica do nosso cérebro, já que tem um lado mais lógico, um lado analítico, e o outro lado é muito mais emocional. Então, se a gente juntasse essas duas vertentes, vamos dizer assim, do nosso cérebro, então por que a gente não poderia criar, por que a gente não pode ser múltiplo, sabe? Se cantores e músicos como Dexter Holland podem ser cientistas, podem ser doutores em biologia e em astrofísica e também serem astros de rock, porque eu também não poderia fazer isso quanto pesquisadora, né? Então foi mais ou menos essa ideia que eu quis trazer. Eu queria mostrar a ciência de um lado diferente, não só aquela coisa chata, não vou dizer chata, né? Mas enfim, aquela coisa mais tradicional, muito certinha, com linguagem de difícil acesso, que às vezes até é difícil até para mim no começo, mas agora como a gente já estuda tanto tema, acaba sendo mais fácil. Mas ainda assim, para a população entender o que é que eu fazia, principalmente o que é que nós cientistas fazemos, eu que quis levantar essa bandeira. E eu vi que também já tem outras iniciativas, além do Dance Your PhD, dessa competição, que é o Year Rockset, que já teve, inclusive, no Rio, uma edição, e quem ganhou, acho que foi um aluno da UFPE, daqui de Pernambuco, e que você apresenta ao vivo sua tese ou sua pesquisa para uma audiência e não é do jeito PowerPoint e tal. Você tem que cantar, você tem que dançar, você tem que criar algum jeito interativo e diferente de mostrar sua pesquisa. E o Pint of Science,
que é como se os cientistas descessem da sua, vamos dizer, saíssem da sua bolha e fossem conversar com o público em pubs. Esse ano já tem algumas edições aqui no Brasil e esse ano vai ser a primeira vez em Recife. Então, imagina todos os cientistas sentados num bar conversando ciência com a população em geral. Isso é incrível. Eu acho essa interação entre a população e os cientistas incríveis, particularmente porque é a população que tem demandas para a gente. E nós, como cientistas, pelo menos esse é um ponto de vista peculiar meu, eu acho que a gente tem uma missão em resolver os problemas da população. Então, se a população consegue entender o que a gente é capaz de fazer e eles trazem demandas e a gente consegue resolver, a gente consegue se desenvolver muito melhor, a gente consegue desenvolver a nossa nação. E então, a partir disso que eu acho interessante que sejam incentivados todas as pessoas e todos os cientistas a fazerem esse tipo de iniciativa, esse tipo de troca com a sociedade. Então é isso, gente, o meu pedacinho de webinário. Queria agradecer a todo mundo que viu até agora. Queria agradecer a Juliana e a rede de pesquisadores por terem me convidado a compartilhar esse mundo de biosensores e também um pouquinho da minha pesquisa. E eu estou agora à disposição de vocês para dirimir qualquer pergunta. Natália, você está fazendo um barulhão aqui, porque, na verdade, eu gostaria de mencionar algumas coisas, primeiro retornando, aproveitando que você estava falando de arte e ciência, né, um dos nossos parceiros, o Arte e Ciência, o João Silveira, coreógrafo, dançarino, farmacêutico, que maravilha. Doutor em arte e ciência e um parceiro querido, um amigo. João, eu sei que você está acompanhando a gente e eu acho que vocês podem trocar muitas coisas. Então, aqui no Rio de Janeiro, você citou o Piety of Science. Ele foi um dos organizadores, né, trouxe o Piety of Science para o Rio, o nosso laboratório, o Laboratório Informação, no primeiro ano, participou dessa ação e foi muito incrível. Depois nós fizemos uma nova ação no Rio no ano seguinte, foi muito interessante. Então, João, agradeço aí, eu acho que ele também admira muito as suas ações, Natália. E também, obrigada. ele também participou do Science Slam, do Euraxis, né? E a gente já participou algumas vezes, e ele participou como um coaching, né, também. Então, a divulgação científica, eu não sei vocês aí, mas a gente adora, né? Então, essa é uma coisa muito importante para a gente citar. E também falar sobre, antes da gente continuar falando sobre isso, dos nossos desafios lançados anteriormente, né? Então, a gente lançou aquele desafio do sequenciador de DNA, e aí a gente teve o pessoal compartilhando isso, né? Então, o André falou que, em relação à minha proposta da gente pensar junto, essa questão do sequenciador de DNA e acoplar no celular, ele diz que, claro, que podemos colocar as cabeças todas em contato, né, integrar todo mundo, e a gente precisa pensar qual a melhor maneira de começar a organizar as coisas, né? Então, chamando tentando começar esse grupo de cocriação a partir da provocação do Robson, Natália. Então, convido a todos vocês e também ao pessoal do Profissão Biotech, então Carol, Jéssica e todos os nossos parceiros da Profissão Biotech, que eu acho que também podem contribuir nessa cocriação. E o que você acha, Natália, dessa proposta? Eu acho fabulosa agora a gente criar, principalmente falando um pouquinho mais de ciências forenses, que agora eu, como perita do criminal do Estado de Pernambuco, eu acho interessante a gente trazer qualquer tentativa de baixo custo, até porque a gente sabe que às vezes é muito caro para a gente sequenciar, é muito precioso a gente sequenciar, ter uma amostra e tempo real, às vezes depende de fornecedor, de quando que vem e tal, não sei o quê. Então, quanto mais alternativas a gente tiver, para não depender das grandes empresas, vamos dizer assim, fantástico. Então, também lanço um desafio aí para o Felipe Oliveira, o pessoal do Conector Ciência, e para o Núcleo de Economia Circular, porque aí a gente está pensando também em baixo custo, quem sabe a gente não pode ampliar o ciclo de vida de materiais e contribuir ainda mais. Então, tentando realmente pensar na transdisciplinaridade em ação e nessa proposta de cocriação com ações colaborativas,
Natália, convido você e a todos aqui, quem está acompanhando a gente no Facebook, nossos parceiros todos, que nós todos temos esse objetivo, né, Natália, da cocriação, de baixar custos, manter qualidade e levar a ciência, e até o processo dessa cocriação é um processo bacana de aprendizagem. E eu acho que a gente pode fazer um grupo interessante. Depois a gente vai entrar em contato com vocês para ver como que a gente pode fazer isso de uma forma melhor, né? Então, temos mais comentários aqui. O Samuel Matos falou que é muito bacana o paper na Nature Communications. Agradeço, Samuel, a interação. O João Silveira falando que está na área, parabenizando você, Natália. Então, obrigada, João. Eu vou botar vocês em contato, eu acho que vocês vão trocar bastante, né? Vocês gostam da dança e gostam da divulgação da ciência. Sim. E o André está falando da junção de arte e ciência, né? Que tem um trabalho da Science Explore. Eu acho que eu não divulguei o link aqui para vocês, mas eu vou pegar o link lá e divulgar aqui para vocês o que ele mencionou. Eu acho que pode ser bastante legal. Tem o pessoal do Parenting Science, que também é da área de biotecnologia. Convido a todos do Parenting Science também para a gente pensar nesse projeto. Achei muito interessante a provocação, Robson, realmente. Eu já compartilho o link com vocês, vou passar algumas perguntas para você do pessoal daqui agora, tá? O Ellison Matheus, de Araújo Souza, pergunta: será que você pode comentar um pouco mais sobre biosensores e suas aplicações na biomedicina? Eu me esqueci o nome dele, desculpa, sou péssima com nomes. Oi, Wellison, tudo bom? O que a gente pode utilizar de biosensores na biomedicina, se a gente for pensar na parte de ciências biomédicas, né, tudo aquilo que envolve o ser humano e também algumas doenças relacionadas, como, por exemplo, você pode desenvolver um biosensor para detecção de cânceres, dependendo do tipo de marcador que você utilizar, detecção de, sei lá, leishmaniose, detecção de esquistossomose, leptospirose, enfim. O que a gente chama da área de biomedicina são basicamente as doenças que são acometidas por humanos e também acometidas por humanos de forma, seja câncer, seja infecto-contagiosas, mas também do próprio equilíbrio do organismo, como, por exemplo, a detecção de glicose, detecção de ácido úrico, todos esses metabólitos que são produzidos no corpo, que são gerados no corpo, que têm algum interesse relacionado ou a um estado metabólico bom, ou algum relacionado com doença. E aí já faz quase que uma fronteira com a proteômica, que também pode ser aplicada para os biosensores. Bacana, Natália. A gente também tem a Janaína de Campos Macedo, parabenizando você, e dizendo que é uma pesquisa com aplicabilidade e que você é uma pessoa linda e com uma simplicidade contagiante. De verdade, quem está disposto a compartilhar conhecimento, integrando arte e ciência, viu, Janaína? Geralmente é uma pessoa simples e com muito conhecimento. Então, vontade de aprender, porque eu aprendo com todo mundo sempre tem alguma coisa para compartilhar, então sou sugadora de conhecimento de todas as pessoas, vamos dizer assim, mas uma sugadora bom, tá, gente? Não é sugadora do mal, não. Na verdade, não é nem sugar, né? É mesmo integrar os conhecimentos que a gente tem com conhecimentos de outros, e isso é tão importante, né, para o nosso aprendizado. Então, esse aí eu estou compartilhando com vocês uma dica do João Silveira, porque ele com o Luciano Luz e a Denise Lanes, do Laboratório Informação, escreveram um artigo sobre o Python of Science, então ele está recomendando a leitura. O link está aí, então, para quem tiver interesse, tá? Eu sei que eu estou devendo um link para vocês do Explore, que o André falou, mas é que eu não estou localizando o link aqui. Lívia, a gente tem uma webinarista de março aqui com a gente. A Lívia vai falar sobre doença de Chagas e está aqui com a gente também. Agradeço, Lívia. O webinário dela eu vou compartilhar aqui com vocês vão gostar. Então, ela está falando: parabéns pela criatividade, o vídeo ficou sensacional.
ela disse que já participou de vários eventos de divulgação científica e ela ainda tem muita dificuldade em traduzir a ciência para o público em geral. E ela pergunta, você acha que tem alguma maneira de alcançar esse público? Outra questão é que mesmo nesses eventos com a finalidade de aproximar os pesquisadores da sociedade, ainda tem um público muito pequeno. Então, ela te pergunta como é que você acha que a gente pode fazer com que essas pessoas se interessem e como divulgar ainda mais essas iniciativas. Lívia, beijo, estou te esperando, hein? Vou compartilhar os links aqui daqui a pouquinho com vocês. Pronto, Lívia, obrigada pelos elogios e obrigada pela pergunta. Eu acho que eu também tinha muita dificuldade quando eu ia para muitos eventos, muita gente falava um monte de coisa, e você às vezes tem que avaliar, e você fica, eu não entendi nada do que a pessoa falou. Mas às vezes eu acho que é meio que uma mania da gente se agarrar com os termos científicos e acabar, de uma certa forma, reproduzindo, sabe? A gente entendeu, mas quando a gente vai tentar explicar para minha mãe, por exemplo, o que eu tinha feito, se ela não está entendendo nada. Principalmente quando eu cheguei para os meninos da Vogue for Recife e falei da minha pesquisa, a gente não está entendendo nada. Então, tenta simplificar, deixar o mais simples possível com que todo mundo possa entender. Então, realmente, a gente tem essa coisa da dificuldade de traduzir os termos. Eu tive que simplificar muito, e muito, e muito. E depois, como ficou bem mais claro para mim, e eu cheguei num nível de linguagem que era bem acessível a todo mundo, então acho que a partir daí, quando fica claro para a gente, é que a gente consegue transmitir direitinho para o público. Agora, claro, como o da gente, a gente teve essa associação com a dança, que eu quero que quer queira que não integra as pessoas, a arte humaniza e também integra as pessoas, eu acho que isso deixa um pouquinho mais fácil. E como já disseram, eu não lembro qual foi das reportagens, já disseram que era muito pop que eu tinha produzido, aquela coisa que pega e tal, foi mais fácil de integrar. E eu acho que essa coisa do pop, do mundo pop, da cultura pop, é uma coisa boa que a gente devia levar para a ciência. Deixa tudo pop, porque todo mundo tem que compartilhar, todo mundo tem que entender. Então, acho que quanto mais fácil, quantos mais elementos se a gente utilizar, que as pessoas gostem e tenham em comum, eu acho que fica mais fácil ter esse caminho para a comunicação com a população no geral, sabe? Eu acho que o caminho é mais ou menos esse. Obrigada, Natália. Eu já vou então compartilhei aqui com vocês o link que eu estava devendo do Explore, que foi a dica do André, mais uma dica. Então, a Janaína está dizendo exemplo, com certeza. A Janiciara está parabenizando e agradecendo pela troca de conhecimento. A Patrícia está parabenizando você, Natália, e agradecendo a gente pela oportunidade de participar desses webinários, mas na verdade a gente que agradece que vocês estão aqui com a gente, porque a rede é mobilizada por pessoas, então quanto mais pessoas a gente integra a rede, integra esses conhecimentos, e por isso citei tantos dos nossos parceiros, porque a Natália é quase uma expressão clara da transdisciplinaridade em ação e revela um pouco do que a rede tenta fazer meio que tenta nos bastidores, né? Tenta não, a gente faz essa integração e essa conexão, e a oportunidade do webinário da Natália é trazer isso de fato para a gente aqui poder chamar esses nossos parceiros. Então, a gente tem alguns outros comentários no Facebook. A gente tem um parceiro, Núcleo de Economia Circular, que nós já desafiamos aqui para estar junto com a gente nessa construção, o Alberto Bandone, beijo, Bandone, está dizendo que é uma sensacional exposição, na medida certa para a arte, na comunicação científica. E a dança, assim como a música, é um excelente modo de organizar o pensamento coletivo em rede. Tá? Agradecendo pelo webinário e pelo papo, mais uma vez. Obrigada também. Porque, na verdade, eu acho que o mais importante disso tudo e de todos que a gente está vendo aqui, né, é que dentro da perspectiva que você traz, Natália, eu queria que você falasse um pouquinho do seu processo do aprender ou do crescimento da evolução dos seus conhecimentos em relação ao que você estava falando, nesse processo de idealização e cocriação do projeto para você apresentar lá no concurso, porque eu acho que se a gente conseguir integrar mais essas coisas, não é simples, né, Lívia? A gente sabe que, né, a Lívia estava falando
que não é simples e não é mesmo, não tem uma fórmula, mas eu acho que o processo para isso, né, se você puder contribuir com a gente com esse depoimento, Natália. Uhum. Olha, o processo, eu vou dizer, o processo de conhecimento foi duro. Foi duro no sentido que a gente às vezes se esbarra com tanta coisa que a gente está tão cheia de tanta informação que a gente não consegue filtrar o que é que a gente quer fazer. No meu caso, eu sentei e tive que reler toda a minha tese, para tentar passar para os meninos, para fazer essa coisa da contribuição, não é? Então, foi estudando um pedacinho aqui, a colar. Eu estudei muito mais sobre os elementos vamos dizer assim, os elementos sociais do voguing, da dança, e para saber a partir de quais elementos eu poderia acessar a ciência, o que é que eles têm em comum. Então, eu sentei também com os meninos da Vogue for Recife e trouxe a proposta, depois de ter, vamos dizer assim, reduzido até parágrafos, eu reduzi toda a minha tese, acho que em 4 parágrafos, para a gente chegar a essa ideia. Então, eu simplifiquei muito o que tinha lá e perguntei aos meninos o que é que vocês acham dessas ideias iniciais. E aí foi quando a gente começou a incorporar os elementos do Vogue, tanto da cultura pop. Os meninos foram sugerindo, tem várias pequenas referências ali, como, por exemplo, na hora da batalha, tem umas referências a batalhas que acontecem nas balls da cultura e aquilo dali, e quando a pessoa tinha até uma parte que um dos meninos faz uma ponte levanta e abaixa, aquilo dali foi um simbolismo do pico de corrente que eu mostrei na apresentação agora, como ele aumenta e como ele diminui. Então, foi bem esse estudo, a partir dos movimentos, vamos dizer assim, corporais, que a gente conseguiu visualizar as figuras que a gente vê na ciência, como, por exemplo, gráficos, como seria o movimento de elétrons indo para um lugar para outro. Então, acho que foi mais ou menos nesse processo que a gente conseguiu enxergar a ciência na arte e a arte na ciência. Então, eu não sei se é porque eu tenho muito essa coisa do visual. Eu fico estudando quais são os modelos visuais que eu poderia utilizar para colocar na arte, por exemplo, na ciência, por exemplo. Então, a ciência tem muito gráfico, tem muito do visual. A gente trabalha com gráfico para mostrar o que foi que funcionou, o que não funcionou. A gente trabalha com modelos, sei lá, às vezes de proteínas e DNAs, como é que eles se ligam, qual o tipo de ligação, qual o tipo de fonte. Então, a partir daí, foi quase como se fosse ideia de criança. Então, eu vou pegar essa ideia, vou tentar reconstruir. Então, alguém faz um pedaço, faz outro, isso aqui é o DNA. Então, foi a partir daí que se tornou mais fácil, até para mim, saber o que eu tinha feito, e até saber o impacto da pesquisa que eu tinha feito, que eu não tinha noção de nada disso, até ver o clipe sendo produzido, até ele ser exposto na web, e depois que as pessoas começaram a comentar que aquilo, sim, tinha uma coisa diferente, que eu comecei a notar realmente a importância da pesquisa que a gente faz, sabe? Então, acho que foi mais ou menos esses caminhos que eu tomei para chegar nesse estágio final. E eu tenho certeza que hoje eu sei bem mais do meu projeto depois da dança do que só fazendo a tese em si. Porque realmente você tem que se aprofundar muito para você entender e expor numa viagem dessa daí, né? É uma viagem criativa incrível, um processo de aprendizagem integrado que realmente é admirável. Eu compartilhei algumas coisas com vocês aí. No Facebook apareceu o Samuel Matos, mais uma contribuição, seguindo a linha do paper, no seu paper, né? Então, de utilização de biosensores para diagnóstico de doenças, é uma dica de leitura dos papers do professor Collins, do MIT, que recentemente tem liderado as pesquisas e aplicação de circuitos gênicos em materiais paper-based, visando diagnóstico rápido em loco também. Então, tá aí o link, tá? É bacana. A gente também está compartilhando o link do calendário, como eu falei, tem alguns webinários que vão estar aproximando esses temas ainda em março, então quem quiser participar, se inscrever, dá uma olhada lá no calendário. E a gente está falando aqui com a Vitória Anjo, está dizendo que está todo mundo de parabéns, que para ela que está no começo da graduação em biomedicina, é fantástico saber sobre tudo isso. Ela está te desejando sucesso e agradecendo a oportunidade. A gente que agradece. Claro. Vitória, a gente que agradece se a rede puder contribuir na sua formação, é um dos nossos objetivos, tá?
A Lívia Cardoso está continuando. Ela acha que você tocou em 2 pontos que fizeram muito sentido. Um é utilizar a linguagem simples, né? Tentar explicar para alguém da sua família que seja fora da ciência. E a outra que ela achou legal foi usar a arte, o pop. Ela acha que nós temos exemplos da neurologia que uniu com o mundo nerd e deu certo. Em relação à arte, ela diz que sempre se lembra do Leopoldo Demês, que sempre caminhou nesse sentido, com livros, vídeos e peças de teatro ligados à divulgação científica, e é uma excelente lembrança, Lívia. Realmente a gente é originário, né? A gente se formou no doutorado no Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo Demês, lá na UFRJ, né? E desde que a gente vive esse ambiente, né, a gente entende um pouco que quanto essa integração é importante e o quanto o professor Leopoldo era uma pessoa visionária e com uma perspectiva incrível de futuro. Então, eu agradeço a oportunidade, Lívia, de você ter lembrado para a gente do professor Leopoldo, e a gente tem outros exemplos incríveis, mas realmente ele foi um privilégio realmente ter um contato com o Instituto, e infelizmente eu não tive contato com o professor Leopoldo, mas minha orientadora de doutorado, a professora Denise Lanes, que tem uma mente brilhante e certamente permeada pelas orientações do professor Leopoldo Demês, que foi orientador dela. Então, agradeço a oportunidade, Lívia, e agradeço a oportunidade também, Natália, desse tema permear, porque você conseguiu traduzir realmente muito, muito bem tudo que a gente sente, né? Então, isso não é tão simples. Vocês concordam com isso? Assim, traduzir o que se sente, né? Fala um pouquinho do grupo, Natália. A gente acha que a gente ainda tem um tempinho. Fala do seu grupo, se você quiser compartilhar, se tiver site, página. Porque a gente tem uma página no Face. O Vogue for Recife é um coletivo que surgiu aqui em Recife. E aí a gente se juntou com um objetivo que todo mundo já gostava de dançar Vogue, né? Ou já tinha alguma curiosidade, ou já tinha alguma experiência em dançando Vogue. Então a gente teve um workshop que a gente conheceu várias pessoas e nós nos encontramos, e aí foi aquela coisa, poxa, se a gente é tão legal para isso daqui, então vamos nos juntar e ensaiar para a gente treinar o Vogue, porque é aquela coisa, né? A prática ela vai à perfeição, então a gente tem que ensaiar. Então, a partir disso, a gente começou não só para ensaio, mas também como pesquisa sobre os elementos do próprio Vogue. A gente começou a estudar quem eram os tipos de expressão que a gente queria mostrar, toda a representatividade, não só do Vogue no geral, mas também de nós como corpos, e cada um tem a sua expressão individual, e aí ligar tudo isso com o cenário recifense. Então, foi a partir disso que a gente começou. E a gente tem ensaios todo domingo, numa das praças aqui de Recife, que a gente dança em locais públicos. E aí é aberto para todo mundo, quem quiser chegar. É só chegar, que a gente está aberta aos conhecimentos, a gente está aberta a dividir tudo com todo mundo. Eu não estou deixando agora a página do Facebook da gente, mas posteriormente eu compartilho com vocês. Que é só digitar no Facebook Vogue 4 Recife, que aí a gente encontra. Também tem isso, tem o Instagram, então vocês podem contatar a gente, saber informações sobre o grupo. A gente fez algumas apresentações no ano passado, a gente se apresentou na mostra Sesc Transborda, que falava sobre as representatividades de gênero e sexualidade, então a gente demonstrou o Vogue como arte, e é isso que a gente está tentando disseminar, tanto isso quanto na parte de pesquisas. Então, se não tivermos mais nenhuma pergunta, todos podemos liberar a Natália, a gente não quer mesmo mais falar nada com ela? Podemos liberá-la? Então, eu vou fazer só mais uma perguntinha aqui para vocês antes da gente finalizar na pesquisa aqui, né? Então, assim, Natália, eu gostaria realmente de te agradecer mais uma vez. Agora vou considerar você uma colaboradora
da rede para a gente levar adiante. Eu sei que você está num processo aí de adaptação num novo local, né? Se você quiser falar sobre essa sua proposta agora aí, como o pessoal da polícia encara toda essa trajetória, lembra que a gente conversou sobre isso é super importante, esse apoio, e também contar com você, com eles e com todos que estão aqui para a gente levar adiante realmente esse desafio de cocriar essa questão do sequenciador e do celular. Nós temos muitas pessoas na rede que poderiam contribuir, e a gente pode fazer realmente montar uma equipe para discutir isso. Então, vou mandar um e-mail para todos que estão aqui e fazer uma chamada, talvez, na página, né, Natália? E a gente pode tentar levar adiante. Vou levar adiante esse desafio mesmo? Ou vamos? Bora, André! Você que está ouvindo por aí? Então tá, conta pra gente um pouquinho dessa sua ação agora na polícia e como que tudo isso pode contribuir nesse seu trabalho. Como eu trabalho agora na polícia, com o pessoal, agora estou no laboratório de genética, estou me adaptando ainda, que foi muito recente. Essa história do sequenciador a baixo custo seria maravilhoso para a gente. A gente tem o da gente, lógico, mas qualquer iniciativa ligada a smartphone, a gente está muito aberta à tecnologia. A Polícia Científica de Pernambuco, ela é muito aberta a novas tecnologias. É tanto que eles me apoiaram muito do lançamento do vídeo, sabe? Eles compartilhavam, eles vibraram junto, porque isso representa também o Estado. É ciência produzida pelo Estado e agora ciência produzida pela polícia, né? E o que eles acharam fantástico também foi porque meio que mostrou mais ou menos como é que ocorre a coisa da investigação em cena de crime e tal. E tudo isso foi muito facilitado para as pessoas entenderem como era a função dos peritos, principalmente em cena de crime e tal, quais são as tecnologias que podem ser utilizadas, como é a coisa da preservação, também teve esse lance da preservação, e ninguém toca chegar na cena de crime, e tudo isso foi bem interessante, foi bem bacana de uma forma leve. Então, eles vibraram com a gente, o pessoal da Polícia Federal daqui de Pernambuco também vibrou junto com a gente, compartilhou, que acharam muito bacana, e falando de uma tecnologia que é boa para todas as instâncias, né? Então, foi um apoio muito bom, que eu fiquei muito grata na época. Os meus colegas compartilhando também, comentando, querendo saber informações, como era que funcionava. E é bacana a gente também levar isso para as escolas, para a gente mostrar o lado, o que é que a gente faz também. Então, tudo isso foi muito bacana. E agora com novos desafios, né? Quem sabe novas danças nesse meio tempo. Conta pra gente, tá? Então, a Sandy está parabenizando você pelo webinar, dizendo que foi maravilhosa a sua forma de transmitir o que você pretende e que a sua felicidade em falar da ciência é perfeita e serve de inspiração para ela. Obrigada, Sandy. Eu acho que com isso a gente vai se despedir temporariamente de você, Natália, e a gente espera contar com você em outras oportunidades e a gente vai se comunicando para a gente ajustar essa questão do sequenciador. Quem sabe o pessoal aí da polícia pode contribuir também com ideias, né? Acredito que tenha mais gente, o pessoal da tecnologia, porque a gente acha que perícia criminal está só nessa área da biotecnologia, mas a parte tecnológica é bastante forte, então convido a todos, peritos da área da tecnologia, que também estejam dispostos a contribuir, né? Afinal de contas, a gente está tentando acoplar para o celular. Se você puder ser nossa porta-voz desse desafio para os peritos da tecnologia, eu acho que o Robson agradece, né, Robson? E todos nós agradecemos, realmente. Tá? Um beijo, Natália. A gente encerra por aqui. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Gente, um beijo para vocês todos. Agradeço muito a presença e a interação de vocês. Assim, é assim que a gente vai construindo e propondo novas soluções, né? Então, agradeço também a todos os links que foram compartilhados aqui, né? Toda a colaboração, porque todo esse compartilhamento de conhecimento, um sabe uma coisa, o outro não conhece. Então, a gente agradece, Natália, pela oportunidade da gente ter falado tantas coisas diferentes e que, ao mesmo tempo, são tão conectadas. Então, um beijo enorme. Agradeço demais. Beijo a todos vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Bom final de semana para vocês. Sim, para você também. Vou encerrar lá no Facebook. Então, pessoal do Facebook, agradeço pela parceria. Mais uma vez, a contribuição de vocês
foi muito importante, principalmente hoje, né? Agregando tantos conhecimentos, e eu acho que a gente tem uma oportunidade. O Samuel comentou alguma coisa que eu estou tentando resgatar, ele acabou de fazer um comentário, eu não estou conseguindo. Ele gostaria de ouvir mais sobre o que a gente está falando, e quem sabe colaborar. Samuel, manda um e-mail para a gente, todos vocês que estão nos ouvindo agora, e que se interessaram por essa cocriação, vocês podem enviar um e-mail para a gente na rede, né? O site, o contato, vou colocar aqui. Envie um e-mail com o assunto sequenciador de DNA a baixo custo, que a gente vai tentar conversar com nossos parceiros e com a Natália e com todos vocês, para a gente realmente dar andamento a isso, viu, Samuel? Então, seja bem-vindo. Você conhece o Samuel, Natália? Não. Então, vamos nos conhecer, Samuel, todos? Então, beijo, Natália, boa noite, agradeço demais, bom descanso e bom final de semana. Para você também, tchau, tchau.